Olá, tudo bem? Eu sou Angélica, eu estou cursando licenciatura em História, na Universidade Internacional Uninter, na cidade de Videira, Santa Catarina. Meu RU é 207-2396. Eu estou realizando meu estágio supervisionado, docência no ensino médio, e em virtude do Covid, meu estágio será online. E o assunto que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje foi sobre a Revolução Francesa e a criação da Assembleia Constituinte. Então vamos tentar entender o que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento que aconteceu entre os anos de 1789 e 1799, no século XVIII, na França. Foi um movimento revolucionário que durou 10 anos e tirou da França um regime absolutista, uma monarquia absolutista e instaurou a República. Essa revolução teve grande importância, justamente porque a partir do movimento da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, de igualdade, os direitos civis começam a aparecer. E é aí que essas ideias vão começar a fazer parte da nossa vida. E a Revolução Francesa vai influenciar vários movimentos, desde a independência dos Estados Unidos até coisas que aconteceram aqui no Brasil, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira e vários outros movimentos. Então, para entender um pouco mais do que foi a Revolução Francesa, ela foi um movimento que marcou o fim do absolutismo. E o que era o absolutismo? O absolutismo foi um sistema político que predominou na Europa do século XVI até o século XVIII, associado à formação dos estados nacionais e ao crescimento da burguesia. Esse regime defendia o poder absoluto dos monarcas sobre o Estado. Uma das principais características do absolutismo era a concentração total do poder na monarquia. Os monarcas do Estado absolutista tinham plenos poderes para tomar decisões e emitir ordens de acordo com a sua conveniência, sem precisar dar satisfação a nenhum órgão de soberania, muito menos para a sociedade. Então, a Revolução Francesa ela teve início nos anos de 1789, com a queda da Bastilha, e durou até 1799, que foi quando Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e tomou o poder da França. Mas antes de tudo isso, precisamos entender por que os franceses estavam tão revoltados e por que eles queriam tirar aquele governo do poder. A primeira coisa que a gente tem que entender é que antes da Revolução, a França estava vivendo no antigo regime, como era chamado. E o que é o antigo regime? É uma monarquia absolutista e, para quem não sabe, monarquia é um regime onde tem um rei, uma família real, que era o caso da França, e eles tinham uma sucessão de reis. Que era passado de pai para filho e que ficariam no poder até a morte. E absolutista porque os reis da França tinham todo o poder. Não existia nenhuma constituição ou lei que desse limite a esses poderes. Nesse regime, eles governavam tudo: o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Então, todo o poder estava na mão do monarca. Isso significa que o rei tinha todo o poder. Ele mandava em tudo, ele podia fazer o que ele queria. Uma característica importante é que, além de estar vivendo uma monarquia absolutista, ela tinha uma sociedade que é chamada de sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em classes, onde as pessoas não conseguem alterar a sua classe social. Então, a sociedade era basicamente dividida entre nobreza, o clero, que era o pessoal da igreja. A França, nessa época, era católica, né? E o que a gente chama de terceiro estado, que era o povo. E o terceiro estado, que era a grande parte da população, eram pobres e não tinham direitos. Então, essa era a sociedade estamental. Por exemplo, se uma pessoa nasce camponês,
não tinha chance de mudar de vida, não tinha possibilidade nenhuma de mudar a sua classe social, como também os membros da nobreza. Se uma pessoa nascia nobre, morria nobre. Então é por isso que é uma sociedade estamental, porque ela é dividida claramente, dá para você ver muito bem a divisão social entre as pessoas. Outro aspecto muito importante que temos que aprender sobre a França é que ela estava sob grande influência dos ideais iluministas. E o que era o iluminismo? Qual era a ideia do iluminismo? Chamado de século das luzes, o iluminismo trouxe ideias voltadas à razão para deslegitimar o modelo de Estado predominante na época. O seu ideal era defender a liberdade, o progresso, a tolerância, fraternidade, o governo constitucional e afastamento entre a igreja e o Estado. O iluminismo era um movimento de ideias que começou na Europa e estava ficando bem famoso na França. A ideia da divisão dos três poderes, de Montesquieu, os ideais de Voltaire, do Rousseau, enfim, vários pensadores que estavam pensando contra o antigo regime. E eles tinham várias ideias sociais, várias ideias sobre a política, várias ideias sociais, estava surgindo a ideia de igualdade. Então é importante a gente lembrar que ao mesmo tempo que a França estava vivendo uma grande crise, muitas pessoas estavam olhando para o iluminismo de uma forma bem diferente, porque como o iluminismo estava em alta na França, isso foi muito importante para a Revolução Francesa. E a parte mais importante de a gente entender sobre a França antes da Revolução Francesa é justamente a crise econômica que a França estava vivendo. O grande problema que motivou as pessoas a lutar contra a política francesa era justamente uma grave crise econômica. Primeiro porque a França, anos antes, tinha entrado em guerra com a Inglaterra, chamada de Guerra dos 7 Anos. Foi uma guerra que custou muito recurso para a França. Foi algo que deixou a França numa crise e a França ainda perdeu a guerra. Além disso, a França ajudou os Estados Unidos na Guerra da Independência. A França enviou homens, enviou recursos, quando os Estados Unidos estavam lutando pela independência da Inglaterra, e isso também ajudou a quebrar a França, apesar de que os Estados Unidos venceu a guerra, né? Saíram vitoriosos, como a gente sabe. Outro problema grave que o Estado francês estava passando eram os gastos diversos que ele tinha, porque a nobreza francesa era chamada de nobreza parasitária, porque eles não trabalhavam, não geravam recurso nenhum, não geravam nenhum lucro, além de que eles não pagavam os impostos, né? E aí eles geravam muitos gastos, porque era o Estado francês, o país que sustentava o rei, o clero, a nobreza. E o rei vivia no palácio de Versalhes, com todo luxo, comia e bebia do bom e do melhor, usava as roupas mais caras, então isso gerava muitos gastos para o Estado, pois ele sustentava os luxos do rei, sustentava muitas pessoas. Então esse estilo de vida caro da monarquia, principalmente da nobreza, era o que levava a gerar todos esses gastos, né? Então, isso tudo gerava gastos altíssimos e era muito difícil de pagar. Então, isso gerava muitos problemas, além do maior problema de todos, que era a dificuldade de arrecadação. Mas por que era tão difícil arrecadar dinheiro? Porque o clero e a nobreza não pagavam impostos. E esse foi o maior problema que o Estado passou, porque como eles iam ter dinheiro para se sustentar, para pagar os prejuízos da guerra e tudo mais, se grande parte da população não pagava impostos, né? Se só as pessoas mais pobres que pagavam impostos e as pessoas que eram sustentadas pelo governo não pagavam. Então, esse foi um problema enorme, além de que, para piorar a situação, de que já estava ruim, alguns anos antes da Revolução Francesa, teve uma crise de fome, porque teve um período de seca muito grave na França. Então, os camponeses, as pessoas que viviam da agricultura, não conseguiam produzir. E a França entrou em um momento de grande fome, que foi um momento muito ruim
para a economia também. E tinha outro problema também, que era o desemprego na França. E outra coisa também que eu esqueci de comentar, que a França ainda tinha vestígios do feudalismo, que fazia parte da Idade Média, né? Mas a Idade Média já tinha acabado faziam alguns séculos. Mas a França ainda tinha os resquícios do feudalismo. Principalmente os camponeses pagando impostos feudais, as terras concentradas nas mãos de muitas pessoas. Então, assim, a França já estava em um buraco, estava em uma situação muito ruim mesmo, e ainda entrou em uma crise de fome. Então, a gente pode resumir todos os motivos que levaram à Revolução Francesa a chegar a esse ponto. Primeiramente, a crise econômica gravíssima, né? Porque muita gente não pagava impostos, tinha dificuldade de arrecadação, os camponeses estavam passando fome, tinham todos os problemas externos, a França estava endividada, pois tinha se envolvido em várias guerras, a política não estava indo bem. Então, tinha todos esses problemas e a população não estava satisfeita. E o rei da França, o Luís XVI, também não estava satisfeito com toda essa situação, né? Tanto que ele queria fazer algumas reformas. Vocês lembram que anteriormente a gente falou sobre o iluminismo? Então, o iluminismo tem um ponto do iluminismo que é chamado de despotismo esclarecido, que foram vários monarcas que usaram ideias do iluminismo para fortalecer o seu poder, porque assim, em geral, as ideias iluministas eram contra a monarquia absolutista. Muitos iluministas, inclusive, eram republicanos, mas muitos monarcas da Europa usaram as ideias do iluminismo para melhorar o seu governo e continuar no poder. Então, o objetivo do rei Luís XVI era ser justamente isso, ser um déspota esclarecido. Ele queria melhorar o Estado francês, queria melhorar a situação da crise, mas tudo isso sem perder o seu poder, né? Sem perder o poder dele. Então, ele pensou em convocar uma reunião com a chamada Assembleia dos Notáveis. Convocar o clero e a nobreza para uma reunião para discutir a situação dos impostos. Então, no ano de 1787, o rei Luís XVI chamou o clero e a nobreza para uma reunião para discutir esse assunto, para ver se a nobreza e o clero estariam dispostos a começar a pagar impostos para melhorar a situação do país, né? A melhorar a situação da França. Mas acontece que o rei Luís estava botando muita fé, mas o clero e a nobreza não estavam nem um pouco a fim de perder os privilégios, né? Mas como a situação estava muito crítica na França, o rei continuou insistindo e um ano depois, no ano de 1788, ele fez a reunião dos Estados Gerais. Então, ele convocou os Estados Gerais, os representantes do primeiro estado, que é o clero, do segundo estado, que é a nobreza, e do terceiro estado, que é o povo, para discutir mais uma vez a questão dos impostos e que melhoraria a situação da França. Só que vários problemas aconteceram, porque ele convocou os Estados Gerais para discutir a questão econômica da França e iam votar para tomar as medidas necessárias para um melhoramento econômico. Só que o voto era por estado e não por pessoa, não era um voto por pessoa, era um voto por estado. Então, o voto do clero contava um voto, o voto da nobreza contava outro voto, e o voto do terceiro estado contava outro voto. Aí acabou que não mudou em nada, porque o clero e a nobreza se juntaram e venceram a votação, apesar de o terceiro estado ser a maioria da população da França. E aí o rei Luís XVI ficou com muito medo, porque ele conseguiu ver o quanto a população estava insatisfeita com o governo dele. E ele decidiu acabar com aquela reunião, mesmo sem ter dado em nada. Mas aí que começam as complicações, porque o movimento que deu o fim ao absolutismo na França começou justamente por causa da teimosia dos nobres, que muito medo de perder o seu poder. Então, o rei acabou com a Assembleia, só que o terceiro estado, que era a população no geral, ficaram muito revoltados com tudo isso.
que tinha acontecido. E eles fizeram o chamado da sala do jogo da Pela. E o que aconteceu depois disso foi que o pessoal do terceiro estado foi mandado embora da reunião, e aí a população do terceiro estado foi para uma quadra onde se jogava pela. Então, pela é um esporte de raquete do século XVIII. E chegando então nessa quadra, eles fizeram um juramento que eles não sairiam dali até a França ter uma constituição. Eles não desistiram até ter uma lei que pudesse limitar o poder do rei. E essa era grande parte do problema, porque o rei acabou com a reunião que ele tinha convocado, porque ele percebeu que não só o terceiro estado, mas também o clero e a nobreza queriam diminuir o poder do rei, porque a nobreza e o clero queriam participação política também. Então o rei ficou com muito medo e dissolveu a assembleia. Mas aí aconteceu que o terceiro estado fez esse juramento de que não iam desistir até a França ter a sua própria Constituição e se tornou então a Assembleia Constituinte. O pessoal que se juntou para fazer o juramento se transformou em uma assembleia para criar uma Constituição. E a partir daí, eles vão começar a trabalhar no que vai se tornar a primeira Constituição da França, depois da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Espero que tenham gostado do conteúdo proposto e até a próxima. Muito obrigada!